Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quinta-feira, 10 de Abril, o nosso Benfica ganhou e voltou a golear, e com uma grande exibição de um jogador que não contava para muitos, mas muitos de nós que acreditávamos que ele é craque, ontem voltou a mostrar porque é que nós estávamos corretos. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos aí. Pois é, meus amigos, hoje é dia 10 de Abril e no dia 10 de Abril de 2014 o nosso Benfica jogava a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa e fazia-o em pleno Estádio da Luz. O adversário eram os holandeses do AZ Alkmaar e após uma boa primeira mão do Benfica já tinha alcançado um resultado bastante positivo após ter ganho por 1-0 na Holanda. O Benfica, com uma partida bastante consistente, acabaria por materializar a passagem à próxima fase, também muito graças à excelente exibição de Rodrigo, que com um gol na primeira parte e um gol na segunda parte, o avançado espanhol era claramente o melhor jogador em campo na partida. Um Benfica que acabaria depois também por vencer a Juventus nas semifinais para poder chegar à segunda final consecutiva desta mesma competição. Agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Tiago Jaló não fica. Central está cedido sem opção de compra e Assad descarta negociar com a Juventus. Entretanto, Francisco Conceição é pretendido por clubes da Premier League e PP vive o pior momento desde que chegou. E o centro de alto rendimento com luz verde para avançar. E estão surpreendidos de Benfica não fazer capa no jornal do jogo, oh meus amigos. Numa semana em que o Benfica foi golear no Dragão, se eles agora fizessem outra vez capa com o Benfica a golear a norte do país, deixavam de vender jornais. Bom, agora falando a sério, Tiago Jaló evidentemente não vai ficar, não é que estará a fazer uma grande temporada e não é que o Futebol Clube do Porto tenha assim também dinheiro para poder abrir uma negociação com a Juventus, só se realmente fosse para abaratar ou tentar incluir aqui de alguma forma na negociação Francisco Conceição ou para um lado ou para o outro. Sinceramente não sei até que ponto é que a Juventus também estaria interessada em ficar com Francisco Conceição, não me parece que seja o caso. Entretanto, aqui no Sporting, Arsenal prepara ataque a Gyökeres. Londrinos têm 200 milhões de euros para investir e o sueco é o alvo prioritário. E entretanto, Frederico Varandas quer honrar a memória de Aurélio Pereira. E assim, esta notícia dos 200 milhões de euros já a dei eu há 2 dias atrás, num dos prolongamentos, onde os alvos principais do Arsenal são Nico Williams do Atlético de Madrid, é também Zubimendi da Real Sociedade e, como é evidente, Gyökeres do Sporting. Há até quem também fala em Inglaterra que já existem pré-acordos com os 3 jogadores. Ainda aqui no Braga, Álvaro Jaló pode render 5,5 milhões de euros. Os guerreiros torcem pelo Atlético Bilbao. E no Vitória de Guimarães, João Mendes anda com pontaria, a médio igual aos golos da época passada. E agora sim, vamos então ver o primeiro destaque do nosso Benfica. Um passeio pelo Minho. Encarnados vencem em primeira mão e colocam pé e meio no Jamor. Entretanto, Emanuel Simões diz: na semana passada lutávamos para não descer aos distritais. Já Bruno Lage, todos os jogadores têm de contribuir com rendimento. No Tirsense 0, Benfica 5. E é assim, muito claramente aqui, rapidamente, um resumo da partida. O Benfica jogou uma primeira parte aceitável, onde controlou, como é evidente, todos os momentos do jogo, mas foi na segunda parte, após a entrada de Prestiani, que vimos o melhor Benfica. E agora podem dizer sim, mas é contra uma equipa da 4ª divisão, ou da 4º escalão, ou o que queiram dizer, mas sinceramente, Prestiani tem muito futebol nos pés e não se consegue entender como é que o Bruno Lage não pôs este jogador a jogar já mais cedo, pois ao fim e ao cabo eu acho que é um jogador que tem que jogar no Benfica, tem muita qualidade, já o tinha dito várias vezes, quer nos diretos, quer também nos vídeos de início da temporada, e não percebo esta insistência em Bruno Lage de o deixar de fora. Espero que agora, daqui para a frente, Bruno Lage comece a contar com o jogador argentino, pois claramente é um jogador diferencial. Já relativamente à partida em si, como é evidente, Bruno Lage muito bem na estruturação do 11, com muitas rotações, dando descanso assim a jogadores que são principais na equipa do Benfica. E não é que estivessem cansados, mas tinham muitos minutos nas pernas e numa altura importantíssima da temporada, convém não perder nenhum destes jogadores por lesão, como é evidente. Os jogadores que entraram em campo deram o seu contributo, aqui Bruno Lage muito bem nas suas palavras, a dar apoio aos jogadores que são assim menos utilizados e que na minha opinião tiveram uma grande exibição.
casos, por exemplo, de Sheldrup, casos, por exemplo, de Prestiani, como é evidente, já falei aqui atrás, mas não só, existiram outros jogadores do Benfica que se destacaram pela positiva. Infelizmente eu estou de viagem, como sabem, e hoje estarei de regresso à Inglaterra no período da tarde e não conseguirei ir assim realizar o vídeo de análise da partida. Mas amanhã de manhã, logo à primeira hora e por volta das 10, 11 da manhã, depois do vídeo das capas, irei pôr assim então o meu vídeo de opinião sobre essa grande vitória do Benfica na primeira mão da taça, aliás, das meias finais da Taça de Portugal, que na minha opinião já garantiu, como é evidente, a presença no Jamor. Agora sim, vamos então ver os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Papo cheio, titulares poupados, mas miúdos brilham. João Rega e Prestiani estrearam-se a marcar e Arthur Cabral e Sheldrup fecharam as contas. Já Lage diz que há dois objetivos muito claros até o final da temporada. No Tirsense 0, Benfica 5. Entretanto, no processo Saco Azul, Rui Costa diz: nunca tive conhecimento de circulação de grandes quantidades de dinheiro vivo no clube. E entretanto, no castigo da UEFA, Águias sem adeptos em jogo europeu. E temos então aqui três temas importantes para tratar. Em primeiro lugar, aqui a situação do Saco Azul e tal e qual como qualquer processo a decorrer em tribunal, só me vou pronunciar no final, quando houver assim um veredicto. Até lá, acho que não vale a pena estar assim a pôr grandes conjecturas, a dar grandes opiniões, até porque não estou dentro do caso. Relativamente aqui ao castigo da UEFA, é uma vergonha, já sabemos disso tudo. O Benfica já leva cerca de €500 mil em multas ao longo da temporada graças a estas situações. E temos também ainda aqui a situação que o Benfica não poderá ter presença de adeptos no próximo jogo europeu fora. Isto a contar, como é evidente, para a próxima Liga dos Campeões. Pois eu espero muito provavelmente que o nosso Benfica seja campeão no final da temporada. Relativamente aqui às palavras de Bruno Lage, acho muito bem que diga que há dois objetivos até a final da temporada em território nacional, pois ainda nos falta jogar, como é evidente, o Mundial de Clubes. Como é evidente, já estamos na final do Jamor, aguardaremos então uma equipa de verde, seja ela o Rio Ave ou o Sporting, mas seja ela qual seja a equipa, o Benfica tem que chegar ao Jamor e ganhar a Taça de Portugal. Já chega de deixar assim pelo caminho tantas finais perdidas, pois ao fim e ao cabo o Benfica não tem assim tantas taças como era de esperar nesta altura, pois ao fim e ao cabo nos últimos 30 a 40 anos o Benfica tem desperdiçado esta competição. Relativamente ao campeonato, vamos ter agora 6 finais pela frente e espero que Bruno Lage e os jogadores entendam isso mesmo, que são 6 finais e não terem apenas a cabeça na penúltima jornada frente ao Sporting no Estádio da Luz. Por falar em Sporting, Borges perdeu 8 pontos perto do fim. Último quarto de hora fatídico. Entretanto, no adeus a Aurélio Pereira, cortejo fúnebre passa por Alvalade. O plantel principal vai estar presente e Frederico Varandas diz: honrá-lo é continuar a formar jogadores para a equipa e para as seleções. E ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Anselmi retoca a defesa. E ainda aqui na Lei dos Solos publicada, luz verde para o centro de treino. Na Liga dos Campeões, os favoritos não cedem. Temos então o Barcelona 4, Dortmund 0 e um Paris Saint-Germain 3, Aston Villa 1. Já no basquetebol, Dragão ganha pela quarta vez. Tivemos então o Futebol Clube do Porto 82, Sporting 82. E depois de ver aqui todos estes destaques, vamos então ver o último destaque dos jornais desportivos e ver o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. 5 bilhetes para o Jamor. Desequilíbrio natural coloca encarnados virtualmente na final. Após um Tirsense 0, Benfica 5. Começámos com 6 jogadores formados no Benfica e depois jogaram mais 3. Quem o diz é Bruno Lage. Ainda aqui no processo Saco Azul, tivemos receio do medo que os árbitros poderiam ter. Rui Costa foi ouvido em tribunal. E eu volto a dizer, sobre esta situação não me quero pronunciar, nem das palavras do Presidente, nem das palavras de qualquer outro interveniente neste caso. Quando chegarmos a um veredicto final e forem assim encontrados culpados ou não, aí sim irei falar sobre este mesmo caso. E muito provavelmente não num vídeo das capas, e sim num bar do Cosmo. Relativamente aqui a jogadores formados ou não formados, é importante que a formação faça parte da equipa principal, já o disse várias vezes, não acho que o Benfica deva ser composto exclusivamente pela formação, até porque nenhum clube grande europeu assim o é, embora haja clubes que tenham muita formação, muitas vezes deve-se assim a conjecturas económicas ou falta de dinheiro, como é evidente. Um clube qualquer que seja grande normalmente está sempre atento
ao mercado de transferências e contrata jovens pérolas para poder assim continuar a evoluir no clube, assim como craques já feitos e capazes de chegarem e serem titulares. E o caso, por exemplo, do nosso Benfica, temos, por exemplo, Pavlidis, mas também temos outros jogadores que não fazem parte da formação, que contratámos e agora estão a dar os primeiros frutos de águia ao peito. Casos de Sheldrup, casos de Sebastiani, mas a formação, como já disse várias vezes, também é bastante importante. E é importante que haja um treinador que aposte na mesma. Ainda aqui no Sporting, Arsenal prepara ataque a Gyökeres e temos ainda a reação de Pedro Gonçalves no regresso aos treinos. Entretanto, a família do futebol despede-se de Aurélio Pereira. Já no Futebol Clube do Porto, sabe do que depende o futuro de Anselmi. E a compra de terrenos do CAR já pode avançar. E ainda aqui os destaques para os resultados da Liga dos Campeões. Que muito provavelmente já teremos então um Barcelona também na próxima fase e o Paris Saint-Germain, após este bom resultado em casa, também deverá marcar presença na próxima fase da competição. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, o grande destaque do dia de hoje vai para essa estrondosa vitória do Benfica por 5-0 em Barcelos, onde foi assim a casa do Tirsense para esta primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. E como dizem aqui bem os jornais, na minha opinião o Benfica também já está na final da Taça, que será disputada, ou esperemos nós que será disputada no Jamor. Relativamente ao que falta ainda jogar, falta jogar a segunda mão no Estádio da Luz daqui a uma semana ou 2 semanas e como é evidente o Benfica deverá obter um resultado positivo também e passar à próxima fase. Mal seria que o Benfica perdesse por 6-0 no Estádio da Luz frente ao Tirsense, mas enfim, futebol é futebol e nunca podemos dar nada por garantido, se bem que esta final da Taça, na minha opinião, já estamos lá. Relativamente ao que falta por jogar, temos já a partida agora no fim de semana para o campeonato, são 6 finais e é preciso ter o foco no que se passa dentro de campo. Nem sacos azuis, nem castigos da UEFA, nem nada que se pareça. O Benfica, e estou a falar da Bruno Lage e dos jogadores, só tem uma coisa com que se preocupar, é jogar a bola. O resto é tudo secundário. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem, tenham um bom dia e viva o Benfica!